Olá, amigos! Bem-vindos a mais esta edição do programa Espiritismo Agora, com a série Mediunidade, uma série criada, organizada exclusivamente para você que gosta de estudar os assuntos relacionados com a nossa realidade espiritual. Hoje vamos tratar de um assunto que foi sugerido até para ser inserido em nosso roteiro, que é sobre médiuns e sensitivos. Conforme nós vamos perceber, existe uma razão atual para a abordagem de um assunto como esse. A nossa proposta é sempre ligada com o estudo das obras de Allan Kardec. No caso, estamos sempre nos reportando aqui nesta série ao Livro dos Médiuns, porque é um livro que trata de tudo a respeito de mediunidade, a relação entre os homens e os espíritos. E no capítulo 14, então, do Livro dos Médiuns, Allan Kardec ele vai criar uma espécie de quadro sinótico sobre a classificação dos médiuns. Ele vai fazer isso de uma forma geral, explicando que, realmente, como tudo que acontecia com as observações de Kardec, nada pode ser considerado muito rígido, muito inflexível, porque obedece nuances bastante de expansão no campo das ideias e pode receber algumas contribuições, inclusive. E ele vai tratar, então, no capítulo 14, sobre os efeitos físicos, efeitos inteligentes, sensitivos, sonâmbulos, curadores e pneumatógrafos. Isto é, ele deu esses títulos para falar de médiuns que são mais especiais para desenvolver trabalhos no campo dos efeitos físicos, também no campo inteligente, na área de efeitos inteligentes, dos médiuns propriamente ditos sensitivos, dos sonâmbulos, dos médiuns curadores e também dos médiuns pneumatógrafos. Eu peço a você que se reporte a esse capítulo dessa obra, porque a leitura, sempre muito salutar, vai esclarecer pontos significativos de cada tipo de médium dessas categorias. Está inserido ali os médiuns sensitivos e é por isso que trouxemos aqui para abordagem em nosso programa de hoje, para facilitar a nossa compreensão. O que é que Allan Kardec chamou de médium sensitivo? E por que que entra em um programa como o nosso, então, essa distinção entre os médiuns e também os sensitivos? Tudo para que nos ilustremos a respeito do que um ramo da própria ciência vem fazendo na investigação nesse campo. O médium ostensivo, segundo a doutrina espírita, é aquele que serve de intermediário entre os homens e os espíritos. Você já deve ter ouvido muitas vezes citarmos aqui a mediunidade ostensiva e a mediunidade generalizada, o médium ostensivo e o médium generalizado. Nós queremos dizer que o médium ostensivo é sempre aquele que serve de intermediário, isto é, por meio dele os espíritos se manifestam, comunicam as suas intenções, as suas mensagens, trazem as suas possibilidades de comunicação, e esse médium, então, ele passa para os outros homens aquilo que os espíritos falaram, ou disseram, ou escreveram. Nesse caso, ele passa a ser realmente um médium ostensivo. Então, isso é o que está designado ali no capítulo 14 do Livro dos Médiuns. E Kardec, então, nenhum acrescentamento de ideias, ele vai dar, nessa classificação, dar o título de médiuns sensitivos. Mas ele vai dizer que os médiuns sensitivos são aqueles que sentem a presença dos espíritos por uma vaga impressão. Ele até fala a respeito de que uma pequena roçadura no corpo, um ligeiro roçar assim, pode estar significando um sinal da presença de espíritos. Então ele chama de médiuns que têm essa sensibilidade. Mas ele vai também nesse mesmo capítulo, nesse mesmo texto, salientar que podemos dizer que todos os médiuns, de uma forma geral, são mais ou menos impressionáveis, isto é, são mais ou menos sensitivos. Apenas
para não deixar passar a oportunidade de dizer que Allan Kardec não apenas observou, como se preocupou em fazer essa designação já na classificação. É um quadro sinótico e, portanto, cabe essa designação que Allan Kardec fez. Entretanto, nós também precisamos dizer em nosso programa que desde a antiguidade existe a chamada mediunidade e existe também aqueles que, não sendo médiuns ostensivos, não sendo médiuns propriamente ditos, como assim chama a doutrina espírita, também realizavam trabalhos ligados principalmente com o magnetismo, o magnetismo como uma fonte de recursos para a ajuda às pessoas, até mesmo no processo de cura de enfermidades. Na tela você está vendo uma ilustração lembrando os trabalhos dos antigos egípcios que tinham esse tipo de atividade ligada com o magnetismo. Aqui, numa das figuras, sugere alguém transmitindo esse tipo de magnetismo para outra pessoa. Isso aí era muito utilizado na prática dos egípcios. E mais propriamente dito no século XVIII, início do século XIX, mas especialmente final do século XVII e século XVIII inteiramente, tínhamos lá a figura dos magnetizadores, não médiuns e que usavam de recursos, e eles eram chamados de sensitivos também para essa prática na transmissão de magnetismos curadores, na Europa principalmente. Depois veio a grande descoberta ligada com o hipnotismo, com a hipnose, com o conde de Puysegur, o Mesmer, Antônio Mesmer, do médico Charcot, que perceberam que era possível usar dos recursos dessensitivos de pessoas não médios para esse tipo de trabalho. Por causa disso, então, nasce desde a Europa, principalmente, com as chamadas investigações psíquicas, com base no trabalho científico de William Crookes e de Friedrich Myers, essas observações, essas pesquisas de pessoas que não eram médios e que eram portadoras de uma capacitação psíquica. E por ter essa capacitação, eles realizavam também atividades que não correspondiam exclusivamente com essa ligação com os espíritos. Elas próprias tinham esta possibilidade. Com isto, nasce a metapsíquica lá na França, com a atividade do professor e doutor Charles Richer, e a metapsíquica vem a ser, então, uma atividade criada por Richer exatamente para fazer uma corrente ligada com as pesquisas e as experiências desses chamados sensitivos, que são pessoas dotadas de uma capacitação psíquica e por essa capacitação então realizam esses tipos de fenômenos. Depois surge no início do século passado, ou quase no início, nos 1930 mais ou menos, com o casal Joseph e a Louisa Banks Heine, surge essa criação da parapsicologia. A parapsicologia é considerada uma sucessora da metapsíquica de Charles Richer. Para quê? Para também investigar essas pessoas chamadas sensitivas e que tinham essa possibilidade. É uma capacidade de percepção extra corpo físico ligada com a fenômenos que são considerados fenômenos da mente. Com esses trabalhos do professor Heine e também da sua esposa, esse movimento ele se tornou muito forte nos Estados Unidos e a partir daí então foi ganhando espaço e passou a ser considerado um ramo da própria ciência na área da investigação dos trabalhos dos chamados sensitivos. Por isso que fizemos a distinção entre médiuns ostensivos e sensitivos que são observados e experimentados pelos trabalhos da parapsicologia, que se presume um ramo da ciência.
Na tela você está vendo aí algumas fotos daquele personagem do filme O Sexto Sentido, que nesse caso ele é um médium porque ele diz claramente que ele vê espíritos, ele está vendo espíritos, então ele é um médium. E você está vendo também a figura de Francisco Cândido Xavier, do Chico Xavier, aí psicografando uma mensagem. Ele é considerado também um médium ostensivo. Tanto o menino, esse personagem do filme O Sexto Sentido, é um médium ostensivo, porque ele vê e relata o que está vendo no campo do relacionamento com os espíritos. E também Chico Xavier, que foi médium intermediário de centenas de espíritos, médium ostensivo. Quando a gente usa essa palavra, quer dizer que na ostensividade do seu trabalho não deixou nenhuma sombra de dúvida quanto a essa possibilidade e essa veracidade. Você está vendo ali também a figura do Daniel Douglas Home, que era um médium e também um sensitivo, porque ele também tinha a capacidade de realizar fenômenos de levitação, suspensão de objetos ou dele próprio, e nesse caso ele poderia perfeitamente servir aos propósitos dessa ciência que hoje chama parapsicologia. Também você está vendo a figura do José de Arigó, o Zé de Arigó, aqui do Brasil, que realizava um tipo de trabalho sendo médium ostensivo de espíritos, no caso do Dr. Fritz, um médico alemão, que ele fazia cirurgias assim muito claras, sem deixar nenhuma sombra de dúvida quanto a essa possibilidade de extirpar ali os tumores que ele realizava no campo da cirurgia. Médiuns e sensitivos que aparecem. Uma figura que alguns anos atrás chamou muita atenção do mundo todo foi o Uri Geller, que também, segundo a maioria dos pesquisadores e dos cientistas, não era médium, mas sim um sensitivo capaz de realizar por ele próprio aqueles fatos, eventos que ele realizava no mundo todo. Então a parapsicologia sensitivo é a pessoa com atitudes paranormais. Ela chama também essas pessoas de sujeito paranormal, que ele é dotado de uma percepção extrasensorial. Não sendo médium, ele é capaz de realizar por ele mesmo, pela sua capacitação, esses eventos, esses fenômenos, porque ele possui esse recurso ESP, percepção extrasensorial. Agora, o Espiritismo vai chamar de médium aquela pessoa que é intermediária dos espíritos. É uma coisa completamente diferente. Embora muitas das vezes pode se unir em uma só pessoa, mas é médium enquanto intermediário dos espíritos, e essa pessoa para o espiritismo, ela é sempre dotada de condições para realizar principalmente fenômenos de ordem física. A mesma coisa que um sensitivo pode realizar não sendo médium, e a parapsicologia estuda, o médium que é estudado, examinado pelo Espiritismo, pode também realizar esses eventos. Na parapsicologia existem duas áreas. A ciência, a parapsicologia, tem duas áreas. A dos parapsicólogos materialistas e dos parapsicólogos espiritualistas. O parapsicólogo materialista, ele não admite o espírito e, portanto, todo o fenômeno é produto, é efeito, é resultado da capacidade psíquica do homem. Nos parapsicólogos espiritualistas, os parapsicólogos católicos, por exemplo, não admitem a comunicação com os espíritos, portanto, está fora de cogitação o exame e a investigação relacionada com as comunicações de espíritos. Mas existem os parapsicólogos espíritas que inclui esses estudos, o estudo do relacionamento do indivíduo em sendo médium e não sendo sensitivo, e que recebe as comunicações, manifestações de espíritos desencarnados. Esse fato é muito significativo para criarmos essa diferença que nós salientamos aqui em nosso programa. Queremos agora agradecer a sua atenção
E pedir a você que escreva para o nosso programa. Está aparecendo aí na tela o nosso endereço e por tudo quanto você possa dizer e falar e escrever, simplesmente queremos dizer muito obrigado.